não se limita a ter obras, a ter esculturas, a ter pintura, a ter desenho, também põe em debate, em reflexão, em análise os temas que dão origem às nossas exposições. Julgo que sabem, mas não quero mais dizer que a Bienal é constituída por 509 artistas, 24 exposições e, além de Gaia, deste espaço, ainda temos 8 municípios onde temos obra. Gaia, Vila Nova de Gaia, o município de Vila Nova de Gaia, é por excelência um município de cultura, um município de pintura, de escultura, de fotografia, de artes. E por isso faz todo o sentido fazer uma exposição destas, que digo com todo orgulho, já somos a maior Bienal do país, faz todo o sentido fazermos em Vila Nova de Gaia, que é um município de artistas, é um município de arte. Desde o tempo de Soares dos Reis, Teixeira Lopes, António Joaquim, Guilherme Camarinho, até os dias de hoje, até muitos jovens que estão a acabar os cursos de Belas Artes e que são de Gaia ou têm ateliê em Gaia. Portanto, nós temos todo o gosto em organizar uma exposição desta natureza e também dizer-lhes que as coisas não caem assim do céu. Tinha que acontecer em Vila Nova de Gaia, até porque a maior organização de artistas, exclusivamente de artistas de Gaia, é Gaia, naturalmente, e é maior, temos 620 sócios, de norte a sul. E por isso faz todo o sentido realizarmos uma Bienal como esta. Uma Bienal como esta é um sonho de qualquer organização de artistas e de qualquer artista. Eu tenho este sonho há muitos anos. E só que para fazer uma coisa destas é preciso ter vontade política também, porque, como sabem, não se faz assim uma coisa sem apoios, sem alicerces financeiros. E foi, de facto, preciso, em 2015, um homem como o professor Eduardo Vítor Rodrigues, a quem eu lancei o desafio de dizer que sim a uma iniciativa como esta. O poder político anterior achava muito bem a Bienal, mas em vias, quando se chegava a vias de facto, fugiam todos. Porque ainda é cedo, ou porque não sei o quê, porque não sei o que mais. E este executivo, o executivo de 2015, que é na mesma presidido por Eduardo Vítor Rodrigues, teve a coragem, mesmo em tempos difíceis, teve a coragem de dizer que sim, avança como a Bienal. E a partir daí foi um sonho que começou a aumentar. E, portanto, nós vamos na 4ª edição, começamos em 2015, e eu costumo dizer que encaramos a Bienal como uma escadaria. Cada edição é um degrau, e em cada degrau vamos melhorando, vamos tentando melhorar, e a qualidade é o nosso grande objetivo. E por isso, aqui estamos nós, estamos a uma semana de encerrarmos esta Bienal. Queria agradecer uma vez mais ao Executivo, à Câmara Municipal de Gaia, aqui muito bem representada pelo Vice-Presidente, que ele mesmo assumiu também as orientações de tudo isto. Construir uma coisa dessas é preciso também muito apoio das oficinas, muito apoio do pessoal camarada, e ele foi o rosto de facto disso, sempre foi, desde o início, e por isso estamos muito satisfeitos de o tê-lo cá. Também dizer-lhes que este debate não é propriamente sobre nenhum tema que está na Bienal, mas é sobre um tema que nos interessa muito, quer como organização da Bienal, quer, no meu caso pessoal, como cidadão de Vila Nova de Gaia. Naturalmente, o plano diretor municipal é um plano muito importante, é fundamental e portanto, queremos pôr em prática e a discutir algumas sugestões. E por isso é que este
é o único debate que não tem diretamente responsabilidade com a Bienal. Não fomos nós que convidamos os oradores, mas em parceria com a Câmara Municipal e com a GAIUR, nós construímos este painel. Portanto, eu acho que já falei demais. Vou agora apresentar o painel de convidados e que à minha direita, como eu disse, é o Vice-Presidente da Câmara, Engenheiro Patrocínio Azevedo, e ainda à direita a Engenheira Luísa Paris, e ainda mais à direita a Arquiteta Dina Henriques, à minha esquerda a Arquiteta Cláudia Montenegro, e ainda na minha extrema esquerda a Arquiteta Regina Oliveira e Sousa. Portanto, isto é uma conversa sem formalismos, é uma conversa. Cada um dos oradores vai fazer uma pequena intervenção, depois se o público quiser intervir, e depois novamente irá haver outra ronda dos intervenientes. Portanto, eu agora ia passar a palavra à engenheira Luísa Paris. Obrigada. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes, os meus colegas aqui do painel e também a assistência, agradecer a vossa presença e falar um bocadinho sobre o que tem sido o curso deste nosso processo de revisão do plano diretor municipal. De facto, os trabalhos que temos vindo a fazer, estamos a desenvolvê-los numa perspectiva de contrariar um bocadinho aquela que é a cultura dominante que relaciona, foca muito as questões do ordenamento do território, no uso, na ocupação e na transformação do solo. Nós realmente queremos ir mais além, queremos seguir aquela que é a orientação do Sr. Presidente da Câmara e que pretende que seja um plano de desenvolvimento municipal. E com o plano de desenvolvimento municipal ele terá aqui que incorporar várias outras dimensões, desde logo aquelas que são as respostas às necessidades primeiras das populações, como sejam respostas em termos de habitação, de saúde, de educação, em que mobilidade, transportes, em que Vila Nova de Gaia tem um pensamento estabilizado, tem uma estratégia definida e portanto, este nosso plano incorpora outros planos setoriais que a Câmara tem vindo a aprovar ou com os quais vem trabalhando nessas áreas. Mas há aqui outras questões às quais para as quais temos que encontrar respostas, como seja a emergência climática, a garantir a competitividade do nosso território, trabalhar em prol da inclusão social, da redução das desigualdades, da coesão territorial e, mais focado com estas matérias em que estamos aqui enquadrados, a salvaguarda e a valorização dos valores naturais e patrimoniais e também das heranças culturais. Portanto, esta é de facto um aspecto que nos preocupa sobremaneira. O nosso ponto de partida é o da constatação de que em Vila Nova de Gaia e no resto do país o nível de execução dos planos é muito baixo e, portanto, tivemos aqui também que procurar formas de tentar que este nosso plano de facto venha a ter execução, venha a ter impacto no território. E chegamos à conclusão que para isso íamos ter que trabalhar aqui algumas dimensões, como sejam a participação efetiva da população, também adaptar o sistema e a prática do planeamento às necessidades coletivas, integrar na participação os privados, a sociedade civil, o terceiro setor, constituindo aqui um processo colaborativo. E fomentar também a criação de uma cultura territorial, no fundo, adequar ao ordenamento do território aquelas que são algumas crianças, valores e as formas de
Acreditamos que assim poderemos alcançar o PDM como um instrumento efetivo de resposta aos desafios do desenvolvimento local. E nesta perspectiva, o nosso plano diretor municipal tem sido, os trabalhos têm decorrido acompanhados de um processo participativo intenso. Promovemos, de facto, sessões de participação nas 24 freguesias, em que envolvemos a população. E a metodologia que adotamos foi baseada num apelo às memórias e aos valores identitários e culturais das populações, e a partir desse acervo que fomos reunindo no curso das sessões, pedimos então para os participantes, convidando-os a apresentarem propostas de atuação no território. Pronto, no fundo, com isto o que eu quero dizer é que, de facto, um dos eixos principais da estratégia municipal é estruturar o desenvolvimento a partir do capital natural e cultural como fatores diferenciadores e valorizadores do nosso território. Ainda voltando à questão da participação, foi com muito agrado que constatamos que a nossa visão do território, aquelas que são as questões que nós entendemos que precisam de ser, de facto, trabalhadas, estão muito alinhadas com aqueles que foram os resultados da participação nas sessões que efetuamos. E, portanto, eu agora elencaria aqui algumas medidas, no fundo, que ao nível das várias escalas do planeamento, portanto, não só do planeamento ao nível do plano diretor municipal, mas também nas escalas mais próximas do território ou da execução, no fundo, correspondem a medidas que de alguma maneira se relacionam com questões culturais ou se reconduzem a questões de índole cultural. Portanto, uma cultural ou também da aproximação aos valores naturais. Começaria por falar na utilização da estrutura verde como elemento agregador do território. Nós temos um território muito fragmentado e, portanto, é nossa intenção realmente criar aqui, por via da estrutura verde, uma conectividade territorial, paisagística e também cultural e patrimonial. Também abordaremos pela via da criação de um sistema urbano policêntrico e estruturado, que de alguma maneira favoreça a equidade territorial e o acesso aos serviços, ao comércio e à cultura. Por essa via também o desenvolvimento e reforço das centralidades urbanas, com aposta na criação e regeneração dos espaços públicos, enquanto locais de referência da vida comunitária, propiciando assim um maior sentimento de pertença e de identidade dos cidadãos. O fortalecimento também dos recursos urbanos, explorando complementariedades que propiciam a criação de massa crítica e o reforço, e também o reforço na aposta na territorialização da cultura. Pronto, estamos a falar, por exemplo, de uma situação em que realmente temos aqui um recurso urbano que nos permite estarmos aqui hoje neste contexto. Porque entendemos que a disseminação das atividades culturais enquanto patamar de desenvolvimento social reforça, é um meio de reforço da cidadania. Apostamos também na regeneração urbana enquanto processo de salvaguarda e valorização do património, mas também catalisador das relações na estrutura urbana. Por exemplo, o facto de possibilitar que pequenas empresas e profissionais criativos interajam com a cultura, com o património, com a arte, nos locais de emprego, nos locais de habitação. Portanto, estas são algumas formas que nós encontramos, dentre muitas outras, que nós encontramos de trazer e favorecer, não é, o atender das questões culturais no nosso planeamento. Eu agora passaria à arquiteta Cláudia Montenegro, que numa perspectiva um bocadinho mais operacional também falará sobre os temas. Boa tarde a todos. Eu com esta minha intervenção gostaria de tentar explicar e desmistificar um bocadinho esta passagem do PDM e onde é que a cultura de alguma forma se articula com ela. O PDM é o instrumento mais importante
para o bem-estar e para a qualidade de vida dos cidadãos. Como já referido, trabalhamos na qualificação e uso dos solos, mas não só, trabalhamos na área da habitação, na proteção dos recursos naturais e patrimoniais, mobilidade e transportes, redes de infraestruturas e redes de equipamentos. Estes temas exigem resposta ao nível do PDM, mas também exigem que nós, quando estamos a trabalhar, façamos uma articulação e uma coordenação de todos estes interesses setoriais, que a maioria das vezes, ou em alguns casos, não são sequer convergentes, e há que encontrar soluções de compromisso. Usualmente, o plano diretor municipal é associado a 3 peças decisivas que nós trabalhamos, ou geralmente como é que ele é compreendido? É compreendido há um regulamento, que é um conjunto de normas, que a maioria das pessoas entende como o que é que se pode construir e o que é que não se pode construir. Além desta peça, nas 3 principais peças há uma carta de ordenamento, mas essa carta de ordenamento tem que traduzir já a nossa estratégia e o nosso modelo que nós queremos para o nosso território. E por último, há também uma planta de condicionantes que fixa todas as condicionantes a que o município tem que estar sujeito, porque esta carta de condicionantes é de alguma forma a carta externa de todos os outros interesses que convergem e de outras entidades que têm interesse no nosso território. Mas de facto, falar do PDM é falar muito mais do que isso, porque nós, quando começamos a fazer o PDM, começamos por fazer um conjunto de estudos, e esses estudos de diagnóstico e de caracterização são para nós, no nosso trabalho, uma fase bastante importante, porque nos ajudam a perceber o estado da arte. É um momento que nós temos que nos proporciona perceber efetivamente como é que nós estamos ao nível destas temáticas todas diversas. Por isso, o plano diretor municipal é uma empreitada grande e bastante complexa, uma espécie de mega processo, e relativamente nós iniciamos com estudos de caracterização. Esses tais estudos de diagnóstico que tanto nos dão suporte para o que nós vamos desenvolver a seguir. Estes estudos de diagnóstico, tal como já foram falados também, houve uma escutação muito forte à população através do processo participativo, e pretendendo sempre alcançar um envolvimento e um conhecimento cada vez maior do território. Só que esse conhecimento, nós não queremos só o conhecimento para nós queremos arranjar também uma maneira que possamos comunicar com o cidadão e que o cidadão compreenda melhor esta linguagem tão técnica que é nossa e que geralmente não conseguimos comunicá-la de uma forma muito correta. Além de trabalharmos nos estudos de caracterização, temos que montar o nosso tal modelo territorial e temos que montar a nossa estratégia. Como é que a questão cultural entra aqui neste processo? Nós entendemos que o património natural e construído é razão e pretexto da criação de riqueza e de cultura. De alguma forma, uma plataforma que nos permite surgir como oportunidade, como criatividade, e temos que olhar para ela de forma empreendedora. A questão foi estudada, a questão cultural foi estudada nos relatórios de caracterização a 2 níveis. Por um lado, estudamos o património arquitetónico, arqueológico e geomorfológico, separadamente, e por outro lado, a questão cultural também se prende nos estudos de caracterização com os espaços de utilização coletiva e com as redes de equipamentos culturais. Separadamente estudamos, contudo estas questões não são estanques, e após este esforço de caracterização é necessário outra vez começarmos a cruzar todas as temáticas no sentido de conseguirmos chegar à nossa estratégia. A questão cultural passa então para a estratégia e os seus principais eixos de atuação, que nós atualmente achamos que ela tem um fator importante, tem a ver com o reforço das entidades diferentes, nas diferentes escalas que nós temos no município. Nós não podemos esquecer que estamos
Temos a macro, temos a área metropolitana e, por outro lado, temos os microlugares, e temos que tratar a questão cultural diferenciada em função das escalas em que nós estamos a trabalhar e com o público que queremos envolver. Esta questão também é importante na estruturação e na articulação de redes territoriais, ao nível dos equipamentos culturais, por exemplo, sejam eles formais ou informais, como a situação em que estamos hoje. Esta questão do património também é importante na consolidação e na qualificação e diversificação das atividades económicas. Pode ser uma maneira de qualificarmos atividades como o turismo, por exemplo, mas há uma questão que é muito importante e que eu acho que é transversal, que é a questão da governança territorial, e nós conseguimos compreender e conseguimos explicar como é que cruzamos isto, como é que as pessoas vão perceber, como é que, por exemplo, os promotores culturais percebem onde é que se localizam como é que nós, PDM, devemos comunicar no fundo, conseguirmos consolidar territorialmente, explicar o que temos, para que a programação cultural, e não só, possa perceber, através de uma leitura, onde é que nós temos ativos. E só trabalhando todos juntos é que, de alguma forma, podemos construir algo com uma dimensão maior. Obrigada. Vou passar aqui à arquiteta Regina. Boa tarde a todos. Eu esqueci das minhas cábulas, por isso sou pena de me poder repetir. Eu vou tentar antecipar um pedido de desculpas se isso acontecer, mas vou tentar pegar nas palavras e, exatamente para não me repetir, vou contar um bocadinho o que é isto do PDM e destas coisas que parecem instrumentos muito difíceis. No fundo, aquilo que nós percebemos e aquilo que é o normal é que se abordem estas questões para este instrumento, que no fundo é aquele que mostra ou perspectiva a estratégia de desenvolvimento com um prazo longo do município, uns 10 anos, 20, e portanto é o futuro. E como é que isto se traduz neste instrumento que parece assim muito complicado? O que nós começamos por fazer, como disse a arquiteta Cláudia, foram de facto os relatórios de caracterização. Nós vimos de uma abordagem clássica, muito setorial, em que vemos as coisas um pouco por temas: a mobilidade, os equipamentos, o espaço público. E quando se estabeleceu a crise, infelizmente em 2007, percebemos que o antigo PDM que tínhamos desenvolvido, um pouco à forma dessa forma mais clássica, perspectivava um crescimento, uma expansão da construção. Percebemos que já estávamos num paradigma e que tínhamos que apostar na regeneração e na sustentabilidade e nos ativos, aqueles que nos diferenciam e capazes de nos fazerem competir nas várias escalas onde estamos inseridos, quer seja a nível local, quer seja metropolitano ou regional, digital, enfim, perceber o que é que nós temos de melhor que nos possamos vender e complementar os concelhos vizinhos. Portanto, este é um processo longo, desta forma nova de abordar este instrumento, e na oportunidade de rever este PDM, que foi feito num paradigma diferente, em que estávamos a crescer, e que quando foi implementado, infelizmente já percebemos que vinha aí uma grande crise, começamos pelos relatórios de caracterização, abordando também de uma forma muito setorial. Mas a nossa missão foi crescendo e nós queríamos partir dessa visão temática, setorial, para uma visão integrada. Dos relatórios que nós desenvolvemos, um dos sistemas de espaço de utilização coletiva foi aquele que de facto conseguimos estudar essa forma mais criativa, digamos, de abordar estes temas, e juntamos a análise dos espaços de utilização coletiva, seja o espaço público, vulgarmente conhecido como espaço público, e os equipamentos. Portanto, na nossa opinião, os equipamentos têm que ser conjugados com aquilo que os suporta, que é o espaço público, as dinâmicas locais, as questões materiais e imateriais, e é essa forma, essa leitura integrada, esse salto que nós queremos dar. E essa questão acabou por nos
mudar a forma como nós definimos os objetivos estratégicos, que a arquiteta Cláudia referiu, e portanto aquilo que nós queremos é ver nos temas, na forma clássica de abordar os temas, aquilo que depois os complementa. A questão da cultura é particular, a nossa missão é transformar este instrumento na sua componente territorial como guia orientador das outras políticas setoriais do município, seja a educação, seja a habitação, seja a cultura, seja a mobilidade, e estudar essas formas em todas as escalas que o município poderá, de facto, alcançar. Como referi, as escalas locais, metropolitanas, regionais ou até digitais. Nós temos uma riqueza incrível a nível de diversidade geográfica. Somos o único concelho que tem rio, mar e caminhada. Somos um concelho, de facto, que pode ter uma diversidade muito diferente dos outros. Estamos muito bem localizados na área metropolitana. Temos um património excepcional, que a maior parte dele disperso, escondido, abandonado. Este é um exemplo muito interessante daquilo que poderão imaginar e que se replica. Nós temos quase 700 peças inventariadas. E, portanto, como é que isto se faz e como é que nós podemos vender o nosso concelho? E quando digo vender, não estou a tentar replicar aquilo que há nos outros, mas como é que nós podemos ver os nossos ativos e sermos complementares àquilo que os outros têm, porque não nos interessa replicar aquilo que os outros concelhos têm, interessa-nos é perceber quais são as singularidades do nosso município, como é que o podemos comunicar, como é que o podemos mostrar, dar a conhecer, e isso é o que o PDM faz. O PDM não é mais do que, numa componente territorial, desenhar estas questões e vivenciar onde estão esses pontos fundamentais e onde é que as outras políticas setoriais se podem apoiar para juntos podermos de facto alavancar um concelho que é único no país, que não há mais nenhum com esta riqueza. Eu não queria continuar mais, senão vou acabar se calhar por... Obrigado. Muito boa tarde a todos e cumprimentar também os meus colegas do painel e dizer-vos que quando nós falamos de cultura, falamos de inteligência territorial e falamos de um equipamento muito importante que vai ser construído no nosso município, que é o Gaia Museu Ambiente. O local onde irá ser construído o Gaia Museu Ambiente fazia parte integrante da fábrica de fundição e de cerâmica das Divezas, no quarteirão a sul da Rua Conselheiro Veloso da Cruz. Portanto, fica localizado entre a Estação das Divezas e a Avenida da República. É uma localização estratégica e quando falamos do PDM falamos de inteligência territorial, portanto, é uma localização estratégica no centro urbano de Gaia e tem uma relação muito privilegiada com os espaços e equipamentos urbanos e a sede do município e proximidade também ao Cais de Gaia. Estabelece uma relação direta com os principais eixos de ligação de transporte, como são o metro, a Estação Ferroviária das Divezas e futuramente a ligação de uma interface do metro das Divezas. Este terreno fica próximo do hospital, portanto de vários equipamentos, como o hospital, o tribunal, a Casa Museu Teixeira de Lopes e Galerias de Alcomacedo, o arquivo municipal, a piscina municipal, a escola básica, a Junta de Freguesia de Santa Marinha, a oficina Soares do Reis, a Casa Barbó, a Escola Superior de Saúde, a Boeira e o Yetman. Portanto, fica mesmo no centro da cidade. Este local será o meio da uma relação entre o eixo urbano central e que contemplará também o futuro centro de congressos, a sede do município, contemplada pela Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e a Presidência. E espaços públicos complementares, como são o Centro Cívico Municipal. Vou-vos fazer um pequeno resumo do que era a Fábrica das Divezas e o que é que ela representou a nível de localização na nossa cidade. A Fábrica das Divezas foi fundada em 1865 e do lado norte, portanto, neste momento, o que nós temos é o lado sul, um terreno com 13.500 metros quadrados, onde iremos implantar o nosso museu. A parte norte foi onde nasceu a Fábrica de Cerâmica das Divezas. O seu fundador foi António Almeida da Costa. Mais tarde, como eu já disse, estendeu-se para o lado sul e fica exatamente
exatamente a sul da Rua Conselheiro Veloso da Cruz. Tem aproximadamente 14 metros de desnível entre a Rua Conselheiro Veloso da Cruz e a parte mais alta, que é a Rua precisamente Almeida Costa. E foi crucial para a expansão e para o sucesso desta fábrica a localização, portanto, pela proximidade exatamente à Estação das Divisas. Teve nomes muito importantes ligados a esta fábrica, como José Joaquim Teixeira Lopes, que chegou a ser sócio, ainda que durante pouco tempo, desta fábrica. Esta fábrica fabricava pedestais, colunas, balustres, azulejos, tijolos, tubos, figuras de cerâmica, de barro, e numa seção autónoma teria a serralharia e fundição de metais, e era capaz de produzir capelas sepulcrais na sua totalidade. Teve o seu maior auge no início do século XX e contemplava-se 700 trabalhadores. Foi premiada por uma exposição universal em Paris, ganhando a medalha de prata. Mais tarde, acabou por ter o seu declínio mais ou menos a meados do século XX. Atualmente, o terreno está em ruínas. Possui 2 chaminés que pontuam o terreno nos 2 extremos e que são visíveis de todo lado, inclusive do lado do porto. São marcantes. Tem no seu interior um forno francês, único na Península Ibérica, e um forno circular, visível ainda a sua parte arredondada. Tem estruturas construídas, mas estão num estado quase total de ruína. Foi um quarteirão em que a expansão da fábrica, portanto, tinha a fábrica-mãe do lado norte, este terreno do lado sul teve a sua expansão de fábrica, e o reaproveitamento dos materiais em que havia construções e demolições eram aproveitados também para novas construções de acordo com a ampliação da própria fábrica. Daí que se subentende que não é tão rica a nível arquitetónico como a parte norte, porque já o dono entendia estas construções como umas construções efêmeras. E optou-se, no âmbito deste concurso, por integrar, ou seja, ser uma condicionante para os concorrentes, isto foi um concurso de âmbito internacional, e a preservação das 2 chaminés, que pontuam o território, como eu já disse, o forno francês, que é o único na Península Ibérica, e o forno circular. As demais estruturas construídas pelo seu estado de ruína, entendemos que não poderiam, se os concorrentes assim entendessem, poderiam ser preservadas assim, mas não seria fundamental. A decisão por ser um museu-ambiente. O museu-ambiente tornou-se... tentamos integrar esta criação do novo polo e circuito integrado histórico no desenvolvimento cultural, de lazer e de fruição, e também envolvendo nas temáticas atuais e que nos atinge a todos, como são as alterações climáticas e os efeitos em suas consequências. Como já foi dito pela Regina, somos um concelho em que temos uma forte ligação com o mar, temos uma forte ligação com o rio e com a produção e, sobretudo, com o armazenamento do vinho do Porto. E que as suas condições ideais, em termos de armazenamento, podem ser alteradas por todas estas questões climáticas. Portanto, a necessidade de sempre sensibilizar a população para estas questões ambientais e as mesmas poderem ter efeito no armazenamento do vinho do Porto, no nosso clima. Portanto, é por esse motivo que é um museu-ambiente. É um museu que será pioneiro. Em termos de temática, é pioneiro no mundo. Portanto, existe um conhecido na Alemanha, mas que não abrange tanto esta tipologia. A nossa será um pouco diferente, porque será mais voltada às nossas tradições e ao nosso dia-a-dia. E pretende-se que seja também um museu sensorial, ou seja, que tenha um forte apelo aos sentidos. Terá 5 grandes naves voltadas para a vertente de alterações climáticas, ligadas à arte, ao comércio, à indústria, à fotografia, aos audiovisuais. Espaços autonomizáveis e articuláveis. Portanto, pretende-se grandes naves em que, por exemplo, consigamos ver numa sala o efeito de um tsunami e o consigamos sentir. Portanto, é isto que se pretende a nível do futuro do Museu Ambiente. Contemplará também um auditório polivalente para 400 pessoas, um palco multifuncional, portanto, que acolha não só eventos artísticos, como também de natureza variada, conferências, seminários, palestras, projeções, imagens, etc. Um estacionamento para 600 lugares, uma cafetaria e um restaurante. O projeto, como eu já disse, foi um projeto lançado, foi um concurso internacional,
encontra-se ainda em fase de avaliação, portanto, pelo facto de termos 2 estados de emergência, este não conseguimos vê-lo em tempo útil. Teve 53 propostas, portanto, não conheço nenhum outro concurso a nível nacional que tenha tido tanto êxito como este. Sabemos que temos alguns projetistas internacionais que vieram concorrer. Acredito que tenhamos um bom museu e neste momento está aqui a senhora vereadora Paula Carvalhal, que é uma das membros do júri deste concurso, portanto está nas mãos deles o futuro museu de Gaia Ambiente. Esperamos que seja um edifício icónico, um edifício de referência, um polo aglutinador, uma nova centralidade capaz de competir além fronteiras e enquadrada nas estratégias de intervenção do município que tem vindo a lançar. Portanto, isto será um grande museu que fará parte de todas estas iniciativas e que irá ser, com certeza, mais uma alavanca do município. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento especial ao Agostinho e à Cooperativa Artistas de Gaia por este magnífico evento, a Bienal de Arte. Cumprimento também as pessoas que compõem este painel, a Angela Luísa, a arquiteta Dina, a arquiteta Cláudia, a arquiteta Regina. Dizer que este painel é característico daquilo que se passa no município e na Câmara, que são mulheres a mandar nos órgãos dirigentes e nos cargos de chefia. Portanto, este é o meu dia-a-dia de ter que lidar apenas com mulheres. Portanto, percebem a tarefa difícil que é. Com esta brincadeira, dizer que agradecer a presença delas, mas sobretudo o trabalho que elas estão a fazer. Esta iniciativa, este debate, esta conversa, eu acho que mais que um debate é uma conversa que pretende, é uma conversa de vencimento de um conjunto de iniciativas que estamos a fazer, que pretende, como é que eu ia dizer, traduzir o PDM num PDM para totós. Se é essa a expressão que eu posso usar. O PDM é um PDM é um plano, um diretor principal, é um documento muito técnico, de difícil leitura, muitas vezes difícil compreensão e até pela sua palavra é uma coisa muito rígida. É um programa, é um plano, é um instrumento, é um documento muito rígido e que marca, muitas vezes pela positiva, outras vezes pela negativa, aquilo que é o desenvolvimento do Conselho, o desenvolvimento do município, como neste caso, de Nova Gaia. O que nós pretendemos, neste PDM que está neste momento em revisão, é tirar o PDM dos gabinetes técnicos e pôr o PDM na comunidade, pôr as pessoas a falar sobre o PDM e se o PDM pode ser ou não uma oportunidade para refletirmos o futuro e, sobretudo, pensarmos no passado e refletirmos com o passado aquilo que queremos para o futuro e queremos para a cidade. E foi isso que temos estado a tentar fazer. Quando fizemos 24 sessões com a comunidade de cada uma das 24 freguesias, foi exatamente isso, foi pôr as pessoas a dialogar com aquilo que são as suas memórias, aquilo que são as suas expectativas, aquilo que eles sentem como os problemas da sua freguesia, e o Gaia é um conjunto de 24 freguesias, tem um conjunto de projetos transversais a todas, mas é ainda hoje um município que tem 24 freguesias, tem realidades muito distintas. Há bocadinho aqui alguém dizia que temos mar, temos rio, mas também temos comiado, temos floresta, temos interior, e ainda bem, por isso é que nós escolhemos como imagem de marca de Gaia todo o mundo, nós somos exatamente isso. Portanto, e era necessário pôr as pessoas a dialogar, as pessoas a conversar sobre aquilo que são os seus problemas, aquilo que elas acham e entendem como oportunidades. Hoje estamos aqui um bocadinho nesse seguimento, que é falar com as pessoas ligadas às artes e perceber até que ponto a arte, a cultura e o património não podem ser um eixo estruturante para aquilo que nós queremos seja, não um PDM, mas um Programa de Desenvolvimento Municipal. É normal falarmos num PDM, na mobilidade, no ambiente, tudo aquilo que já foi aqui dito, mas nós queremos ir mais longe. Queremos perceber se a arte, a cultura e o património não podem ser, efetivamente, por si só, um eixo estruturante para o município e um fator de desenvolvimento. E eu acho que bastava dizer onde estamos para perceber aquilo que nós queremos. Nós estamos numa nave industrial, num complexo industrial, com uma arquitetura que marca, uma arquitetura industrial que marca o território, onde já trabalharam 4.000 pessoas. Neste momento estava um bocadinho abandonado e nós, outro dia aqui a Bienal, foi dizer às pessoas da comunidade que este espaço existe,
mas também foi dizer ao proprietário, que estão cá os seus representantes que eu aproveito para complementar, mas também ao proprietário que este espaço é dele, porque é ele que paga o IMI, mas é nosso, porque é um espaço de memória coletiva, é um património de todos nós e nós temos que nos saber entender para pôr isto ao serviço da comunidade e ao serviço das pessoas. E ao trazer para aqui a Bienal, proporcionamos isto, que as pessoas viessem cá e a arte, neste caso a Bienal, foi um meio, um instrumento para trazer as pessoas a esta zona do território. Estamos na freguesia mais distante do centro da cidade, da Câmara Municipal, uma freguesia que se há 4 anos atrás nós dissessemos que íamos ter aqui 3.000 metros quadrados, 500 artistas, não sei quantas obras de arte, as pessoas diriam isto é meramente uma promessa eleitoral. Hoje, eu acho que, mesmo que o proprietário queira, mesmo que os artistas de Gaia queiram terminar com este evento, já não é possível. Isto é um evento que marca o território, que ficará para sempre ligado a este território e conseguiu o seu objetivo, foi trazer as pessoas aqui. Portanto, eu acho que a arte foi um instrumento de coesão territorial, foi um instrumento de trazer aqui o desenvolvimento a esta zona do concelho. E é isto um bocadinho que nós queremos pôr a refletir com os artistas de Gaia e com a comunidade artística de Gaia, é se o património existente, como este caso, ou como o caso da Cerâmica das Vezes, não pode ser por si só um instrumento para, associado a uma programação cultural, associado a um conjunto de roteiros culturais, associado a um conjunto de roteiros até religiosos, que a reboque disso possamos trazer as pessoas a estas zonas poucas vezes visitadas, não porque ficam longe, mas porque ficam esquecidas na nossa memória. Portanto, é esse um bocadinho o desafio que eu queria deixar às pessoas que estão nesta sala, é perceber se a arte, a cultura e o património não podem ser este elemento determinante para desenvolver Gaia. Porque eu acho que hoje as pessoas que vieram cá, ou as pessoas que passaram por cá nesta edição da Bienal, ficaram a conhecer um património, ficaram a conhecer que estamos a 5 minutos a pé do Rio Douro e de uma praia fluvial, estamos numa zona com percurso junto ao Rio Ima, muito perto de uma zona verde com moinhos, onde se pode perceber aquilo que foi o passado, mas sobretudo aquilo que são as nossas memórias do passado, e se calhar vão ter interesse em voltar cá. E a reboque disto já apareceu aqui um alojamento local de qualidade, já apareceu um conjunto de iniciativas também de pequenos restaurantes que vão captando e trazendo cá as pessoas, portanto, e a arte foi esse instrumento. Eu acho que nós temos de fazer replicar isto por todo o Conselho e queríamos que isto fosse, efetivamente, um motor de desenvolvimento do Conselho ou de algumas zonas do Conselho. Uma cidade que tem o Ateliê Soares Reis, tem a Casa Museu Teixeira Lopes, tem o Ateliê Oliveira Ferreira, tem as Galerias de Diogo Macedo, tem um conjunto de artistas, escultores, artistas de mais diversas áreas. Nós temos que apostar na arte, na cultura, como um fator determinante para o desenvolvimento. Muitas vezes nós desenhamos nos planos as ruas, as avenidas, que depois muitas vezes não conseguimos executar, e esquecemos aquilo que já existe, o património que já existe, que muitas vezes é só preciso valorizá-lo e pô-lo ao serviço da comunidade. Eu acho que a arte pode fazer isso. Isso associado àquilo que é o trabalho da vereadora, da minha colega que está aqui na sala, Paula Carvalhal, que é a programação cultural. Eu acho que a programação cultural, trazer programas de âmbito nacional e internacional a Gaia, não a Gaia ao auditório municipal, também faz parte. Eu acho que isso também é um elemento a ter em conta e é sobretudo um elemento que pode fazer a diferença no desenvolvimento do município nos próximos 10 anos. Nós não podemos estar apenas, ou podemos ter apenas disponível o auditório municipal, que é pouco para aquilo que são as atividades das coletividades e das instituições gaienses. Temos de ter uma rede articulada de auditórios, com um pavilhão municipal, um pavilhão multiusos, que terá o nome Nelson Mandela, o centro de congressos do autor Souto Moura, mesmo no centro da cidade, ou o Museu do Ambiente, o Museu da Cidade. Portanto, há um conjunto de equipamentos que nós acreditamos que podem fazer a diferença no desenvolvimento do município. E é um bocadinho este debate, perceber junto dos artistas, junto da comunidade artística de Gaia, o que é que nós podemos fazer mais. Se vale a pena apostar em mais auditórios, se vale a pena apostar numa programação mais reforçada para, dessa forma, trazer mais pessoas a Gaia, e se nós não conseguimos associar um turismo ligado à arte, um turismo ligado a um conjunto de residências artísticas que possam fixar artistas de todo o mundo em Gaia durante um período de tempo e, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento de alguns pequenos núcleos, muitas vezes até de património esquecido. E é um bocadinho este o desafio que eu queria lançar à plateia. Mais que falar,
era aproveitem este momento para refletirmos em conjunto aquilo que nós queremos fazer em Gaia, mas sobretudo o que a arte pode contribuir e a cultura pode contribuir para desenvolver Gaia de uma forma diferente. O PDM não é efetivamente um plano, é um programa de desenvolvimento municipal e hoje de manhã ouvi o Sr. Presidente numa gala, numa pequena cerimónia que contava o Agostinho, a falar da resistência, da resiliência e do planeamento e da programação. Eu acho que nós somos capazes de programar e fazer um bom programa com este PDM para os próximos 10 anos. Não estaremos sempre em sofrimento a fazer um auditório que ficou esquecido, não estaremos sempre em sofrimento a fazer uma via que ficou esquecida, teremos as coisas devidamente planeadas e este é o momento de planearmos todos, a comunidade, o PDM não é da equipa técnica, não é o dos autarcas no momento, é da comunidade gaiense e se nós tivermos essa capacidade de programar aquilo que queremos para Gaia para os próximos 10 anos, será muito mais fácil não estar sempre o melhor. Não estaremos sempre em sofrimento, estaremos sempre a ver mais longe e a conseguir consolidar aquilo que fomos capazes de programar atempadamente. Portanto, esse é o desafio, é perceber o que é que nós todos queremos para Gaia, mas sobretudo o que é a arte pode ser e o que é que pode fazer a arte e a cultura para que Gaia seja uma cidade mais cosmopolita, uma cidade que se afirme no mundo, mas que não esqueça as suas raízes, sobretudo num espaço onde estão as nossas raízes mais profundas. Estamos num espaço, como eu disse há bocadinho, industrial, que espero que não esteja cá ninguém muito perto, mas que até a sua localização é problemática, porque chama-se Companhia de Aviação Costuma e está em Louveira. Portanto, muito antes da barragem, da guerra da barragem Costuma Louveira, já havia este espaço que servia para a guerra, porque o portão principal, efetivamente, é em Costuma, mas todo o seu território, todo o seu edificado desenvolve-se em Louveira, mas é esta, então ali está algumas pessoas da plateia que são de Louveira, estou tranquilo, não estou a dizer nada quanto a Louveira, permitam esta expressão que eu sou daqui e estou perfeitamente à vontade, mas esta cultura, esta história, também aqui muito marcada no território, entre esta guerra de Costuma Louveira, que neste momento já não se põe e neste momento percebemos todos que precisamos de Costuma, precisamos de Louveira, precisamos das freguesias circunvizinhas, precisamos do rio como elemento que une todas estas freguesias da orla fluvial para desenvolver. E eu acho que estamos no sítio que marca, na minha opinião, marca aquilo que eu gostava que ficasse marcado no PDM de Vila Nova de Gaia para os próximos 10 anos, que é o património edificado, a cultura como instrumento e o turismo e o desenvolvimento do Conselho que possa vir desta união ou desta articulação destes dois elementos, cultura e património. Portanto, eu lanço o desafio à plateia para que possamos fazer uma reflexão. Temos cá pessoas que conhecem muito bem o território, temos cá pessoas na sala que conhecem muito bem aquilo que é o nosso património que ainda está desaproveitado e aquilo que nós podemos fazer para que ele seja aproveitado, mas sobretudo seja devolvido à comunidade. Muito do património que está no PDM, está caracterizado no PDM, como a arquiteta Sandra Regina dizia há bocadinho, é dos proprietários, para pagar o IMI, mas é da nossa memória coletiva e faz parte da nossa história. E o município tem que ter essa capacidade de perceber que é privado, mas que tem interesse público. Não podemos defraudar as expectativas dos privados, mas também não podemos permitir que as nossas memórias coletivas se destruam. Portanto, fica aqui este desafio e com outro exemplo para terminar mesmo, que eu acho que marca isto, que é o património, a cultura e o desenvolvimento. Nós recentemente chegámos a acordo com o proprietário da Vila Alice e Vila de Paraíso para fazer um auditório que servirá à Escola de Música Vila de Paraíso. Ou seja, a arte, a cultura, o património edificado e aquilo que será o futuro daquela zona do território, que terá mais alunos, terá uma escola de excelência, ainda de maior excelência e, sobretudo, potenciará um desenvolvimento daquela zona. Portanto, eu acho que é esta articulação entre os vários elementos de um território, de uma comunidade, que podem fazer a diferença. Portanto, é isto que eu quero dizer. Isto é um PDM para totós, no bom sentido, é um PDM fora da caixa. Os artistas estão sempre um bocadinho fora da caixa, estão sempre à frente do seu tempo, e é isso que nós queremos. É ter capacidade para pensar o que queremos para Gaia para os próximos 10 anos. Obrigado.